Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos gravando isso numa tarde linda, se espalhando pelo Brasil e pelo mundo, onde todas essas pessoas que aparecem na tela aqui já assistiram o Mr. Dreamer. São sortudos que puderam acompanhar antes, né, do grande público, antes de se espalhar pelos streamings da vida. O Mr. Dreamer está aqui entre a gente, isso é importante. Né? Neste momento agora tem um sorriso no rosto, vai ser desenvolvido agora, exatamente, e tem uma turma convidada para a gente saber os sentimentos e a grande provocação, obviamente, que este docudrama, como ele gosta de chamar, desenvolveu na gente, certo? Então, quero dar as boas-vindas a todos, todo mundo que está nos vendo também agora aí, isso aqui, você está vendo a gente através de uma gravação, porque não foi um produto de live, então deixa eu começar o papo aqui para depois distribuir para todo mundo. Então, Flávia Moraes, diretora, uma das também donas da ideia. Flávia, a gente quer primeiro a tua primeira impressão, a tua fala inicial aqui. Seja bem-vinda, tudo bem? Como é que estamos? Tudo bom, gente. Mr. Dreamer, então, docudrama. Docudrama na medida em que, na verdade, ele é uma história real, sobre um personagem real, numa situação totalmente real, mas que foi, de certa forma, enquadrada para ter uma narrativa um pouco mais agradável, mais palatável, não tão jornalística. Acho que ele tem um arco pessoal da história do Pedro e tem um arco universal, que é um convite justamente para reflexão nesse momento de pandemia, sobre o que a gente está fazendo com os nossos sonhos, com a nossa vida, com o nosso tempo, né? O Mr. Dreamer não deixa de ser uma reflexão sobre o tempo. E depois o tempo acabou nos patrolando com a questão da pandemia, né? Que a gente teve muito mais tempo para olhar para a gente mesmo, porque é sempre tão difícil ao mesmo tempo. Mas eu acho que o amor à música e o sonho da música, eles estão muito fortes em todo o projeto, em todo o processo. Pedro, peço permissão a partir de agora para te ser o Mr. Dreamer mesmo, aqui também. E fazer a pergunta que eu acho que é uma pergunta que meio que constrói essa ideia e que vai pegar muita gente que começar a ver esse material, que é o seguinte: o que tu tá fazendo na tua vida agora? Eu acho que quando a gente leva qualquer tipo de tombo, a gente, de alguma maneira, morre ou sente o sentido da morte. Da mesma maneira que a gente, quando atinge uma nova conquista, a gente renasce, a gente nasce novamente, e é o que eu estou me sentindo agora, um renascimento, podendo me reconectar com algo que nunca saiu de dentro de mim, que é a música, a minha paixão pela música, né? De algo que, por uma circunstância da vida, né, e que a gente vai falar ao longo dessa conversa, em outros momentos eu tive que me afastar, mas depois de 40 anos eu me reconecto. Isso é uma alegria, isso é um presente, isso é um movimento que a vida está me proporcionando, que eu estabeleço como uma grande gratidão. E como eu estou agradecendo, eu tenho que entregar alguma coisa também, que é algo que o gosto das pessoas, ou a percepção das pessoas, vai ser estabelecido a partir do momento que elas tiverem a oportunidade de ver e fazer as suas reflexões. Essa é a grande provocação. O que você está fazendo com a sua vida? Marta Medeiros, bom dia, boa tarde, boa noite para ti também. Já começo de cara te perguntando onde bateu em ti. Acabou de ver Mr. Dreamer ou durante o processo. Adorei. Onde que bateu em ti, por favor? Isso aqui que bateu, Potter. Bom, primeiro a beleza de tudo. A Flávia é uma super diretora, eu adoro música, adoro viagem, então primeiro já fui assistir já com uma tremenda simpatia. Mas o que bateu mesmo foi que a minha geração, que é a mesma geração do Pedrinho, a gente tem uma diferença não é tão grande de idade, a gente foi meio que educado para trocar sonhos por um projeto de vida estruturado, que envolve, né, formar uma família, ter um emprego formal, dinheiro para se sustentar e tal. E aí que eu pensei, quando eu estava vendo o Mr. Dreamer, né, quer dizer, será que ainda é a gente ainda tem que trocar sonhos por projeto de vida? O teu sonho não pode ser o teu projeto de vida? Quando ele chega na escola e começa a conversar com os jovens, e eles falam o tempo todo da realização do sonho deles, eu me vi ali, porque eu tento ser pessoa que vive do sonho. Quando chega nas imagens do filme, no momento em que ele encontra os jovens, né, ligadas à música e ainda buscando seu espaço, isso realmente é algo que
vai, com certeza, identificar o grande público, todos que são apaixonados por música, que, de uma certa forma, né, estão relacionados com a música. A música hoje é tudo, né? A música sempre estará presente, né? A música sempre estará viva em todos os processos. E isso foi cada vez que o filme foi evoluindo, eu me identificava e me emocionava com as imagens, né, brilhantes, como sempre, né, tudo que a Flávia faz é algo realmente especial. Cara, a realização é plena, é redonda, é reluzente. Claro, todo mundo conhece a qualidade do trabalho da Flávia como diretora, todo mundo que conhece o trabalho da Flávia, e todo mundo que conhece o trabalho do Marcelo Fella sabe o quão bem escreve. Agora, ninguém sabia que o Pedrinho Sirotsky podia ser um ator a nível de Eduardo Bueno na sua peça Não Vai Cair Neném. Quem diria que mesmo com seu extraordinário poder de direção, que já dirigiu até as toalhas da Artex, até os chocolates da Nestlé, ela fez trabalhar para ela, como é que a gente ia imaginar que o Pedrinho Sirotsky ia ser, e agora estou falando seríssimo, o ator de si próprio, representar a si mesmo? A gente teve várias vezes essa discussão, a questão do ser ator de si mesmo, né? De ser o protagonista da sua própria história. Peninha, você sabe que isso é dificílimo, porque é necessário um certo distanciamento, e ele, em um determinado momento, entrou na brincadeira, e eu tenho certeza que essa sensibilidade, a sensibilidade de se deixar dirigir e de se deixar roteirizar, é uma sensibilidade de um artista que gosta de música. E quando ele entrou na brincadeira, a coisa fluiu de um jeito maravilhoso. Mas, mesmo assim, acho que é importante levantar essa questão, levantar a questão da coragem que o Pedro colocou nesse projeto. Obviamente, estava super bem cuidado, acho que tanto o Fella como eu, a gente foi muito, absolutamente cuidadoso e carinhoso com ele, mas, ainda assim, colocar esse produto na Globoplay, na Now, e abrir a vida e se colocar como protagonista é uma questão que precisa ser valorizada. Não, só queria fazer esse à parte. E também aqui o meu reconhecimento dessa coragem do nosso Pedro, nosso amigo Pedro, em se expor, né? De uma certa forma, trazendo essa reflexão e essa luz e esse despertar para a juventude, ele trazendo, né, provocando isso, mas se expondo, colocando, né, uma questão, a vida dele, o pessoal, o momento de decisão, né, sobre aquela juventude, aquilo tudo que ele estava construindo. O Pedro já era idolatrado, né, pelos artistas, enfim, eram, né, as gravadoras, todos, obviamente, reconhecendo o poder que o Pedro construiu, né, no sul do Brasil, com essa ligação e associação com a música, e ele abre mão disso, né, recebendo aí o convite para entrar no mundo corporativo. Eu preciso dizer isso, porque foi uma coisa assim que eu fui assistir algo que o Pedrinho tinha feito, né, que ele me mandou e tal, que a gente, para falar sobre isso, e encontrei com um pouco da minha história, porque o Pedrinho faz parte dela. Quando a gente iniciou a pensar assim, fazer uma banda, essas coisas todas que a gente tinha, não existia muita referência do rock e das coisas que se fazia fora, assim, de a gente assistir tanto quanto a gente assistia no Transação. Eu olhava aquele cara apresentando o Transação e pensava, gente, ele tem o melhor trabalho do mundo. Esse cara tem o melhor trabalho. Eu já sabia que eu não ia ser músico, mas eu sempre perto da música, não consigo ficar longe. E isso, esse cara tem o trabalho dos sonhos, né? E aí, aquela surpresa de todos, que inclusive está tematizado no filme, na sua sinopse mesmo, né? Que é, no auge, ele abre mão disso, vai seguir um outro lado. E, nossa, como que largou o melhor trabalho do mundo. Quando eu comecei a assistir o Mr. Dreamer, eu assisti o início, assim, e tive que parar. Porque me bateu muito, me emocionei, assim, demais. Aquilo de alguma maneira, conectou e puxou alguns fiozinhos, apertou alguns botões ali, a narrativa da Flávia, o roteiro do Marcelo, a figura do Pedrinho, assim, aquilo ali me bateu, assim. Sabe quando tu tem que parar, realmente desfazer um nó na garganta? E aí, assistindo o documentário, que eu assisti 3 vezes, eu assisti 3 vezes, porque eu adoro as imagens, adoro o Rabino, eu adoro tudo, eu adoro o Rabino, queria conhecer aquele Rabino, mas o que eu mais adoro,
E o que eu mais me identifico é quando os meninos começam a relatar o porquê que eles querem ser imortais e o que a música pode fazer por eles. Eu acredito que a gente tem que focar na nossa missão de vida, no nosso propósito, sei lá como é que as pessoas chamam isso. E a música, ela te dá uma tarefa, isso independente do que você faça, mas ela te dá uma tarefa de você levar a felicidade para o outro. E eu acho que a garotada que vem aí agora, nossos filhos e tal, eles já têm uma outra concepção, né, do que é um futuro, do que é construir alguma coisa, que não precisa ser alguma coisa perene, mas mais conectado com aquilo que a gente sente, que a gente é, o que a gente é de verdade. Então, eu acho que sai o personagem e entra uma geração mais autêntica. Sendo absolutamente honesto, aquele garoto, ele é um pouco nós. E a gente buscando aquela vontade de fazer música, aquele propósito que a Maria Tereza falou de uma maneira tão bonita, assim, a gente estava perdido em nós, dentro da gente. Eu, como músico, sem poder subir no palco, sinceramente, assim, bastante desmotivado com o que a gente estava vendo, porque isso está rolando, gente largando a carreira, gente tendo que fazer outras coisas, gente que vivia da música não podendo mais viver da música. E, de repente, o Pedrinho foi lá e encontrou um jovem que estava dentro dele. Parece, e isso é uma sensação que eu tive, eu não falei para ele. Em alguns momentos parecia que eu via o Pedrinho se olhando no espelho. Entendeu? E eu passei por isso vendo ele, o processo dele, que foi contado de uma maneira tão bonita. Mas a minha surpresa, que foi grata e que foi muito feliz, e que aí, nossa, que acerto, é que ele não nega passado, ele reavalia, etc., mas ele vive no presente. E ele vai buscar nos jovens, tem um jovem particular, mas todos aqueles estudantes, músicos, musicistas, mulheres, que são aquilo que já foi dito aqui, num certo sentido, quase uma espécie do espelho daquele Pedrinho Sirotes que a gente conhecia no Transação. Eu imaginava que o filme bem poderia ser Mr. Dreamer em Dublin, que no caso foi a cidade escolhida, se conectando com as referências culturais e musicais, por exemplo, da sua juventude, do passado, porque é cheio disso lá em Dublin, né? Da música pop, do rock, etc. E ficar, então, girando nessa coisa pretérita. Não, ele vai buscar nos jovens, ele vai interagir com os jovens, ele vai tentar entender o mundo de hoje. Consegue reavaliar, fazer o meia-culpa e não ser de uma forma amarga, azeda e presa, ancorada no passado. Pelo contrário, olhando para frente, com um olhar generoso para o novo, tentando entender o mundo que ele vive. É muito bem dirigido e tem um propósito. E o propósito, ele extrapola a mera carreira do Pedrinho com a sua ligação com a música, porque o Pedrinho foi um DJ. Então, o Transação é um programa que mudou a vida de um monte de gente, nós aqui reunidos, porque o que é? O DJ é o cara que apresenta para ti a música que vai abrir as portas da tua vida, porque tu imagina esse mundo sem música, cara. Imagina o que seria de nós sem a música. É a música que nos liberta, é a música. Claro, tudo bem, eu vivo de literatura, a Marta vive de literatura, tudo bem, é uma maravilha a literatura, mas vê qual a forma de transmutação da realidade, de elevação do espírito que a música te propõe e te proporciona, tipo instantânea. Então, além de ter ali a figura, ele resgata brevemente a sua trajetória como DJ, mas ele apresenta para nós um personagem que é muito raro na história da música. O cara que pode vir a ser mecenas. Na história da música, você não encontra o mecenas, o cara que financiou pessoas. Você encontra grandes empresários, mas nunca houve a figura do mecenas, do cara que pegasse um jovem talento e dissesse, como acontece na pintura, como acontece na literatura, toma esse incentivo, toma esse dinheiro e vai seguir o teu sonho. Ele acena em Dublin que ele pode vir a ser esse Mr. Dreammaker,
He's not just the dream and the dreamer. He's the dream maker. Ele ajuda realmente a cena para aquele garoto de Dublin com essa possibilidade. A Flávia falou, a pandemia mudou tudo e virou uma outra coisa. E não podia ter sido uma coisa melhor para pessoas como eu, que tinham perdido um pouco desse farol, assim, sabe? E isso, cara, preciso dizer, você me reenergizou, assim, me deu um respiro, entendeu? Eu senti que era eu mergulhando naquele oceano ali e tirando a cabeça para fora d'água e dizendo, não, vamos embora, a gente vai ter que passar por isso. Então é interessante, a Maria Tereza falou de um jovem músico e do propósito dele, e o Mr. Dreamer vai lá e desperta isso que estava sufocado, assim, num músico de 35 anos de carreira. Claro que essa pandemia foi horrorosa e prejudicial e mortífera, especialmente no Brasil, com o genocida no poder e tudo mais. Mas veja de que forma que esse episódio específico lidou com a pandemia. Extraordinariamente bem. E a dimensão dramática que já perpassa toda a série desde o início, ela toma um outro viés ainda mais dramático, mas, no meu modo de ver, ainda mais apontando para onde? Apontando para o futuro, não só no futuro da música, que nem o Dodge falou, do Spotify, do futuro daqueles garotos, mas do futuro disso como uma série, porque daí vem me passando na cabeça as novas cidades. A Porto Alegre, da Elis Regina, descoberta pelo pai dele, aquele castrador que fez com que ele saísse do Transação, acabando, não me interessa se ele prejudicou a vida do Pedrinho, não, prejudicou a minha, que não tinha mais o Transação para ver, entendeu? Mas que, ao mesmo tempo, foi o descobridor da Elis Regina. Essa série, cara, eu nunca imaginava, te juro, quando me disseram assim, é um primeiro episódio e pode virar uma série. Juro, com aquela franqueza constrangedora que eu tenho, e quem me conhece sabe que eu tenho, sabe que um lado é piada, sabe que o outro lado é verdadeiro. Uma série, eu digo, sim, claro, uma série. Cara, é uma série. Pode ser uma série. Foi maravilhoso ouvir vocês. É bom quando a gente ouve e entende que aquilo que a gente colocou, de alguma maneira, teve o eco, e é maravilhoso ainda mais perceber quando uma história real, mas, de certa forma, romantizada, ela toca as pessoas de maneira diferente, e acho que é isso que a gente queria, de alguma maneira, emocionar as pessoas e tocar as pessoas. E esse é o grande, acho que é o grande, a grande moeda, na verdade, né? A moeda da satisfação de fazer um trabalho que emociona e que inspira. Isso aqui foi uma sessão de terapia para o Mr. Dreamer, entendeu? Para o projeto, não para o personagem, não nesse sentido, mas no sentido de fazer com que a gente veja que, independente da intenção que a gente tem ao desenvolver e colocar um projeto como está sendo colocado nesse momento, a percepção e o respeito a essa percepção, ele é muito maior do que qualquer trabalho que a gente esteja fazendo. Então, vamos seguir. Eu agradeço do fundo do meu coração a Fela e a Flávia, que são meus irmãos hoje, somos cabeças pensantes, e a cada um de vocês, Dodge, Marta, Tedi, Roger, Peninha, MT, e para ti, Potter, sabe, que está tendo conduziu assim com sutileza, leveza, como a vida tem que ser. Obrigado, Pedro. Obrigado, Ferla. Obrigado, Flávia. Obrigado, Mr. Dreamer. E muito obrigado também a Maria Tereza, ao Eduardo Bueno, como vocês estão na minha telinha aqui, né? Ao Roger Lerina, a Marta Medeiros, ao Dodge Sirena e ao Tedi Correia. Obrigado pelo carinho e o tempo de vocês. E espalhem, Mr. Dreamer. Espalhem. Muitos e muitos serão tocados ainda por esse projeto, e a gente fica muito feliz que ele deu muito certo e está dando muito certo. Valeu, gente, e brigadão.